personagens são essenciais para qualquer história, porque são eles que vão dar o tom da história, vão dar o rumo e até o ponto de vista, se você escolher fazer pelos pontos de vista dos personagens. Sem personagem, não tem história, não tem quem contar ou não tem por quem você sentir empatia enquanto estiver acompanhando uma história. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os personagens no geral e como deixar eles o mais realista possível, apesar disso parecer um pouco como um desafio. Para deixar isso melhor para vocês, eu preparei uma sequência de slides e eu vou ir mostrando eles para vocês agora nesse vídeo. Vocês vão poder pausar, anotar se for necessário, por isso que eu quis fazer nesse modelo, para ser mais fácil. E depois vocês me dizem se vocês acham que ficou faltando alguma coisa, ou se vocês têm alguma dúvida sobre como aumentar alguma coisa do que eu falei, ou sobre como melhorar a complexidade, ou sobre onde pegar exemplos, enfim. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, você tem que pensar que o personagem é parte de você. Então, querendo você ou não, ele vai ter um pouquinho das suas impressões do mundo, a não ser que você consiga ser 100% isento de opinião, enfim, o que eu considero praticamente impossível. Depois dá pra você pensar no personagem como um amigo, principalmente se ele for um dos principais da história, ou um personagem que aparece muito. Você precisa saber coisas sobre ele que talvez você não coloque no livro. Aquelas coisas que são umas curiosidades, são detalhes que podem estar no background do personagem, detalhes que não vão ir pra frente, mas que você sabe que tá lá. Se for mencionado em algum ponto e alguém te pergunta, ai, como aconteceu tal situação, você sabe como aconteceu, porque você tem que sempre lembrar que pro seu leitor o seu personagem precisa parecer real e para ajudar, seria bom você primeiro pensar que o personagem é real de diversas formas. Então você tem que dar uma maior complexidade para ele para deixar isso mais fácil de entender. Você tem sempre, sempre mesmo, que lembrar que o seu personagem tem um passado. Você pode demonstrar esse passado em flashbacks, em parágrafos, em falas, ou você pode não deixar claro em nenhum momento as coisas que aconteceram nesse passado e, enfim, demonstrar que existiu, não precisa ser mencionado, mas que você pensou nessa complexidade, que você pensou que um personagem tem a história própria dele, como se fosse uma pessoa. Porque pensa quando você tem um amigo. Você sabe tudo sobre o seu amigo? Geralmente não. Você sabe todo o passado do seu amigo? Se você não estava lá, você provavelmente não sabe tudo. Mas esse seu amigo tem um passado, ele tem uma bagagem que o torna aquela pessoa. E é a mesma coisa pro seu personagem. Então você tem que pensar nisso, tem que sempre ter o passado em mente. E não deixar as coisas confusas, contraditórias. Você tem que prestar atenção nesses detalhes. Na verdade, eu faço isso que eu tô falando pra vocês desde o meu primeiro livro, desde o meu primeiro personagem. E talvez seja por isso que eu tenha tanto fluxo de consciência dentro dos meus livros. E eu vou explicar isso um pouquinho depois. Se você achar necessário, você pode criar um formulário, uma tabela, o que for, para dizer esses detalhes que seu personagem tem, essas pequenas coisas, para você não esquecer também, porque você pode muito bem esquecer. Você não é de ferro. Então, você pode colocar num papel para depois passar isso pro livro de fato, nos momentos que for necessário colocar esses detalhes, ou às vezes os detalhes que você não vai colocar no livro em si, mas que você pode depois contar para os seus leitores que existiu. O que você nunca deve esquecer é que o seu personagem não pode ser perfeito. O que nos afasta de diversas histórias é a perfeição ilusória de alguns personagens principais. Coloque falhas em seu personagem, mas faça com que sejam, no mínimo, consequência do passado. Você tem que se atentar às falas e ao jeito de ser do seu personagem, procurando nunca quebrar isso, porque vai ser algo característico dele. Vai ser algo que depois, quando os leitores tentarem lembrar do livro, eles vão lembrar que é algo do personagem. Não faz ele dizer algo que não seria parte da personalidade dele. Se ele precisa pedir desculpas, mas é muito ruim nisso, você tem que apresentar bloqueios, fazer com que ele peça desculpas sem dizer a palavra, talvez. Pensa que ele precisa arcar com todas as consequências dos atos dele. Se cometer um erro que interfere no fluxo da história, faça com que seja punido de alguma forma. Se quer que pareça o mundo real, você tem que lembrar como o mundo real funciona. Lembre sempre que no mundo real, nem tudo é calmo, nem tudo é perfeito. E no contexto de um livro, de uma narrativa,
ninguém ia querer ler algo que é simplesmente perfeito. Precisa ter algum tipo de conflito, nem que seja um conflito interno, pra fazer as pessoas seguirem com aquela história e tentarem se identificar ou não com o que tá sendo colocado ali. E aí que entra o que eu mencionei um pouco antes, que eu sempre faço nos meus livros, que é o fluxo de consciência. O fluxo de consciência é importante porque se caracteriza por transcrever os pensamentos do personagem, um raciocínio lógico atrelado a diversas impressões pessoais. É como se fosse o seu próprio pensamento, mas neste personagem, entendeu? Meio que isso. São seus pensamentos, mas. Enfim, são os pensamentos do seu personagem de uma forma que pareça um pensamento, entendeu? Então, pode ter pensamentos aleatórios ao meio, pode ter sensações que são só daquele momento em que ele tá pensando aquilo, enfim, você pode desenvolver da forma que você quiser esse seu fluxo de consciência. E é isso basicamente que eu acho que você tem que prestar atenção em personagens pra torná-los realistas. E aí uma dica que eu dou é observar as pessoas na rua, no seu convívio no trabalho, na sua casa, enfim. Observar as pessoas, às vezes até observar o que elas estão assistindo, se você, por exemplo, estiver no metrô, no ônibus. Observar se tal lançamento de tal streamer tá dando certo entre as pessoas, se elas estão vendo ou se ninguém começou a ver. Prestar atenção em como as pessoas reagem, no que elas estão fazendo, no que elas estão ouvindo, nas expressões faciais. Você tem que tomar cuidado para não parecer que você tá perseguindo a pessoa, mas enfim, é uma coisa que eu faço e eu acho que funcionaria nesse caso e funciona no geral. Essa observação não precisa ser de estranhos, pode ser de amigos, você pode se inspirar em amigos, em familiares, enfim. É bom se basear em pessoas de verdade para criar personagens que pareçam de verdade. E aí, você tem algum outro exemplo de coisas a usar? Você acha que eu poderia ter dito alguma outra coisa? Não deixa de comentar aí pra gente poder desenvolver melhor esse nosso diálogo sobre personagens realistas.